A paz do Senhor, querido irmão, querida irmã que está nos assistindo agora aqui no canal da Igreja Metodista da Aliança. Estamos hoje aqui com o pastor Silvio Júnior, recebendo o nosso amigo, colega de ministério, amigo do peito, uma pessoa que eu tenho muito apreço, né? E vamos estar hoje falando sobre Jesus Cristo, sobre a divindade do nosso Senhor Jesus Cristo. É um papo apologético, né? A defesa da palavra de Deus. Vamos estar aqui trocando algumas conversas, perguntas, esclarecimentos sobre Jesus Cristo, assuntos que têm sido debatidos, né? Ao longo da história, séculos de debates, né? E controvérsias, e muitas dessas controvérsias elas se tornaram até heresias, né? São doutrinas erradas que não condizem com as Sagradas Escrituras. Então eu trouxe aqui hoje no nosso canal nosso amado pastor Silvio Júnior. Silvio, dá um alô aí pra galera. Boa noite a todos que estão assistindo esse vídeo aí. Que Deus abençoe a todos. O desejo do nosso coração é que esse vídeo sirva de fonte de consulta para todos que estiverem ouvindo. Consulte na Bíblia o que vai ser falado aqui. E que a palavra que vamos mostrar aqui venha chegar direto no seu coração. E o objetivo aqui é que Jesus seja glorificado. E como eu sou suspeito, porque o pastor Abel é meu amigo. Então, sabe, nós precisamos, igreja, ter a convicção que a Bíblia é a palavra de Deus. Nós precisamos nos submeter à palavra. Nós precisamos nos sujeitar à palavra. E a igreja precisa voltar à ortodoxia da palavra, para que, como o pastor falou, as heresias sejam resolvidas no campo da palavra. Não é eu acho, na minha opinião. Vale o que a palavra diz que é verdade. E a verdade é Jesus Cristo. Saiu de Jesus, tudo é mentira. Amém. Então, você que está nos assistindo, dê um like aí, espalhe aí nos grupos, os grupos de WhatsApp, na internet, compartilha e dê sugestões de outros temas para a gente estar conversando aqui, que é um papo apologético, é um papo de Bíblia mesmo, teologia. Vamos entrar aqui em alguns assuntos profundos acerca da pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo. Isso. Então, primeira pergunta, pastor Silvio, algo que deixa muita dúvida no meio aí cristão, das religiões, né? Jesus é Deus? Jesus é Deus de fato? Abel, A Bíblia afirma que Jesus é Deus, Silvio? de capa a capa. Porque tem pessoas que não creem que Jesus é Deus, grupos não creem que Jesus é Deus. Tu tem um tempo aí para falar, começar a explanar sobre isso aí? Então, vamos lá. Não tenho nenhuma dificuldade em mostrar na Bíblia que Jesus é Deus. A dificuldade são grupos que tentam mostrar que ele não é. Aí eles têm que dar salto mortal, escarpado, fazer firula. Porque a palavra de Deus é objetiva. Antes, se você me permite, só um detalhe. Deixa eu me apresentar rapidamente. Meu nome é pastor Silvio Júnior. Tá? Eu sou casado há 34 anos com uma mulher, e hoje tem que falar isso, e com a mesma mulher. Eu sou pai e sou quase 30 anos no Evangelho, nessa área de ensino da palavra de Deus, de evangelismo. E eu posso falar pela misericórdia de Deus. Eu e a minha casa servimos ao Senhor. Então o que eu vou falar aqui não é novidade, é o que está escrito. E como o pastor Abel falou, eu gostaria... Bom, é só ler a Bíblia, não tem dificuldade. Uma coisa, Abel, que eu tenho que deixar claro aqui, que sinceridade não é parâmetro para se aferir se a pessoa está correta ou não está correta, tá? Sinceridade não é parâmetro. Por quê? Tem pessoas sinceras no inferno? Um monte. Um monte. Sinceramente no inferno. Alguém pode ser 100% sincero, né, e estar 100% errado. A exemplo do nosso querido Saulo. Né? Ele era 100% sincero. Perseguiu a igreja. Ele, circuncidado ao 8º dia, criado aos pés de Gamaliel, fariseu, né, hebreu dos hebreus, segundo a lei, ele era irrepreensível. Ele supostamente servia a Deus desde criança.
Aí na estrada de Damasco, né? Porque sabe a história? Ouviu a voz do Senhor falando, Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele perguntou, quem és tu, Senhor? Eu sou Jesus a quem tu persegues. Imagina a crise na cabeça de Saulo. O Deus que ele pensava servir desde a tenra idade, fala com ele e ele não sabia, não soube reconhecer a voz de Deus, do Deus que ele supostamente servia. Aí teve que ter um tratamento de choque. E Paulo é um dos defensores da divindade de Cristo. Agora sim, depois que ele conheceu a verdade. Isso. Ele era sincero, É sincero, mas não conhecia não Deus. conhecia. Nunca Jesus. Um dia ele teve encontro com a luz, né? A luz que ilumina toda a gente. Que é Jesus Cristo. Mas a Bíblia tem texto bíblico para a gente refutar e dizer que Jesus é Deus? Quem na Bíblia reconheceu que Jesus é Deus? Vamos lá, Moisés, Gênesis 1, 26. Também, uma coisa interessante, pastor Abel. No livro de Gênesis, isso é muito interessante. No primeiro capítulo do livro de Gênesis, está a criação, obviamente. Todas as vezes que a gente lê Deus criou o céu, Deus criou as estrelas, tal. Em nenhuma dessas vezes é Jeová, né? É Elohim, que é um Deus plural. Então, quando a gente lê na Bíblia, por exemplo, Gênesis 1, 26, também disse Deus, façamos, o plural. Bom, anjo não cria nada. Aliás, só cria confusão por aí, né? A pessoa está adorando um anjo para lá e para cá, e tem um anjo caído, o diabo é um anjo caído, pai da mentira. Então, façamos é plural, pai e filho. Talvez o Espírito Santo, mas essa é outra história. Também disse Deus, façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança. Gênesis 1, 26. Gênesis 3, 22. Então disse o Senhor Deus, eis que o homem se tornou como um de nós. Sempre Deus no plural. Então na criação não tinha só um Deus, tinha mais pai, gente ali. O filho, o pai, o filho. Na criação. Jesus é o Criador. A Bíblia diz que Jesus é o Criador. Sim. Vinde, desçamos e confundamos. Interessante, sempre no plural. Elohim dá uma idade de um Deus plural. É mais de uma pessoa. Isso é Moisés. Isaías. Vamos lá. Isaías 9,6. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre seus ombros e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Moisés e Isaías afirmaram que Jesus demonstra que Jesus é Deus. Lucas, ele teve uma visão de quando Satanás foi expulso do céu. Lucas 10, 18. Assim, ele respondeu, eu vi Satanás caindo do céu como um relâmpago. Eu estou falando personagens bíblicos. Não estou nem comentando o texto. João é o que tem maior número de revelações. João. Evangelho. Evangelho de João. Evangelista João, né? Inclusive, um dos textos mais conhecidos por toda a cristandade é João capítulo 1. É João capítulo 1. Isso. A gente pode até ler aí depois o texto, se você quiser ler o texto. Tá aqui. Tá aí, então pode... Aqui, diz assim, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por meio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Quem é o verbo? E o verbo se fez carne, e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória como do unigênito do Pai. Tem que fazer muita ginástica para sair do texto. Até porque só quem cria é Deus. Só quem tem poder de criar, de criação, do universo, de toda a criação, animais, seres vivos, é Deus. E o texto é bem claro que todas as coisas foram criadas por meio dele, por ele. E sem ele, nada do que foi feito, façamos o homem nascer mais. Então uma pessoa tem que rebolar muito. Aí para dizer que... E quem é esse verbo que se fez carne? Poxa, vai ter que se esforçar muito para tentar mostrar o que não é Jesus, né? Quer dizer, para mostrar que é Jesus, é fácil na Bíblia. Tem mais, João 5,18. Por isso os judeus ainda mais procuravam matá-lo, Jesus. Porque não só quebrantava o sábado, mas também dizia que Deus era seu próprio Pai, fazendo-se igual a Deus. João 5,18. João 10,30. Eu e o Pai somos um. Pastor Abel, eu não vou nem comentar, que os textos são autoexplicativos. Quem convence a gente é o Espírito Santo.
Quem convence a gente é o Espírito Santo. Se alguém parte do pressuposto errado, vai chegar na frente errado. Se parte de uma ideia errada, vai chegar errado. Então o pressuposto é a Bíblia é a palavra de Deus. E os apóstolos também criam que, depois de um determinado momento, até porque no momento eles achavam que Jesus era só um libertador, alguém que ia remir Israel, um rei, né, como da descendência de Davi, alguém assim. Mas eles foram tendo a revelação. Pedro teve a revelação, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, e depois Tomé, né, em João 20, Tomé 20, Pastor, 28. Meu irmão, deixa eu chegar lá. Né, diz Tomé, Isso, Senhor meu e Deus meu. Exatamente. Tomé chama Jesus de Deus. Deus meu. Deus meu. Tá claro, ó. João 10:33. Os judeus responderam dizendo, não te apedrejamos por alguma obra boa, mas pela blasfêmia, porque sendo tu homem, te fazes Deus a ti mesmo. Eles entenderam a mensagem, só que rejeitaram. Quando Jesus falou, eles entenderam, só que tentaram tacar pedra em Jesus. E hoje não é diferente. João ainda, 12:45, 46. E quem me vê a mim, vê aquele que me viu. Eu sou a luz que vem ao mundo, para que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. Quem não crê em Jesus como ele é a luz do mundo, como você falou. Quem não crê em Jesus está nas trevas espirituais. Aliás, eu venho de uma família, né? Minha mãe era Ilalorixá, mãe de santo, o pessoal fala. Qual é a prática comum? E, inclusive no catolicismo, a pessoa morre e acende uma vela, não é isso? Para iluminar o espírito de quem morreu. Isso é uma prática pagã de quem não conhece a verdade. Quando Jesus fala, eu sou a luz do mundo, aquele que me segue não andará em trevas, é isso aqui. Ó. Quando alguém morre em Cristo, já estará na luz. E se morrer sem ele, estará nas trevas. E eternamente. 1 João 1, estou falando só João. O que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto com nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam com respeito ao verbo da vida. Está falando de Jesus. O verbo da vida é Jesus e ele foi apalpado. E aí já entra depois em outro tema, que é a humanidade de Cristo, né? Que aí também é outro... A gente toca nisso aqui mais pra frente. Isso. Porque tem gente que não crê que Jesus foi 100% homem, né? Mas isso a gente toca mais na frente. Isso é doutrina espírita. Doutrina, Agora, Paulo também falou, né? Que Colossenses... Eu vou chegar lá. Eu estou falando só os personagens bíblicos que afirmaram que Jesus era Deus. Também sabemos que o Filho de Deus é vindo e nos tem dado entendimento para reconhecermos o verdadeiro. E estamos no verdadeiro, em seu Filho, Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Estou lendo 1 João 5,20. Tomé, que você falou, João 20, 28. Tomé respondeu e disse, Senhor, é Senhor meu e Deus meu. Isso foi o apóstolo João. E Paulo? O Espírito Santo revelou a Paulo que Jesus era Deus? Vamos lá. Romanos 8, 9. Vós, porém, não está na carne, mas no Espírito. Se é que o Espírito de Deus habita em vós, mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Filipenses 2, 5 e 6. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Colossenses 1, 15 a 17. Ele, Jesus, é a imagem do Deus invisível, o primogênito sobre toda a criação, pois nele, Jesus, foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, poderes ou autoridade. Todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Isso foi Paulo. Tito, outro. Tito 2,13. Enquanto aguardamos a bendita esperança, a gloriosa manifestação de nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. Tito 2,13. Pedro, 2 Pedro 1. Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aqueles que, mediante a justiça de nosso Deus e Salvador Jesus Cristo, receberam conosco uma fé igualmente valiosa. Eu li 2 Pedro 1. Não acabou, não. E tem Judas. Esse Judas aqui era o irmão
de Jesus, não é aquele que morreu, não. Porque se introduziram alguns que já antes estavam escritos para este mesmo juízo. Homens ímpios, que convertem dissolução à graça de Deus e negam a Deus, único dominador e Senhor nosso, Jesus Cristo. Então, Pedro, Paulo, João, Tomé, Judas. E tem gente hoje que diz que não vê na palavra de Deus alguém falando que Jesus é Deus. Isso, alguns textos, tem outros ainda. Silvio, algumas pessoas elas têm dificuldade, alguns teólogos, pessoas que estudam, mas não dá para entender, mas eles têm uma dificuldade, né, em entender e separar Jesus e Deus Pai. Né? Alguns creem que Jesus é um Senhor, né, mas um Senhor menor, alguém de nível inferior, né? Outros não creem mesmo em Jesus, a divindade de Jesus, né? Uma pergunta, Jesus e o Pai são a mesma pessoa? Não. Claro que não. A Trindade, não existe a palavra Trindade. Isso é interessante falar, pastor, porque as pessoas falam assim, não tem Trindade escrita na Bíblia. E não tem mesmo, tá? A palavra Trindade não está grifada na Bíblia. Porém, Deus é onipotente, onisciente e onipresente. Ok? Das três palavras, onipotente, onisciente e onipresente, só tem uma escrita na Bíblia, é onipotente. Salmo 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Mas desculpa interromper, esses atributos, o Senhor Jesus também compartilha desses atributos. Então, é uma prova de que só quem tem a onipotência, onisciência, onipresença pode ser Deus. Deus. Só Deus tem onipresença. E Jesus tinha a onipresença. Deixa eu te falar. Por que eu estou falando isso? É a Trindade, no caso. Ele diz que não crê na Trindade porque não tem Trindade escrita na Bíblia. Mas não tem onisciente escrito na Bíblia, nem para o Pai. E nem onipresente. A palavra onipresente e onisciente não está escrita na Bíblia em lugar nenhum. Onipotente está uma vez só. Então, o fato de não ter Trindade na Bíblia escrito não anula o tanto de fatos que mostram isso. A doutrina em si, sabe? A estrutura bíblica mostra três pessoas e um Deus. É um Deus só em três pessoas. Quem sistematizou foram os homens. O estudo, né? A teologia foi sistematizado pelos homens. Eles usaram essa palavra para se referir a um Deus trino, um Deus que tem uma unidade composta, né? Uma unidade composta. Você falou aí de... você foi lá atrás, né? Em Gênesis, façamos o homem, né? Sim, sim. E algumas pessoas, eles usam... principalmente os unicistas, né, para dizer que Jesus é Deus e Deus é Jesus. Também tem isso. Tem gente que não crê em Jesus e tem gente que crê que Jesus e Deus é a mesma pessoa. São os unicistas, né? E aí usam lá o texto de... Deixa eu pegar aqui. O texto de Deuteronômio 6, né, 4, para dizer que o Senhor, seu Deus, um só, né? E se nós formos lá no hebraico... Nós vemos ali uma unidade composta. Isso. Porque a mesma palavra usada para único, né? Moisés, quando estava escrevendo o Gênesis, usou lá para falar com Adão e Eva. Que eles seriam uma só carne. Duas pessoas. Você não pode pegar dizer que a palavra único é para literalmente uma pessoa, porque... né, você pode aplicar ela para outras pessoas. E quando usa, pastor, Deuteronômio 6,4 para provar que Deus é um só, é um tiro no pé. É pior ainda. Porque é a palavra Errad, né? Escrever Echad e Errad que fala, que é um Deus composto, são pessoas. Igual você falou, uma só carne se referindo a Adão e Eva. São duas pessoas, uma só carne. Duas pessoas, uma só carne. A palavra é a mesma. Então, e tem o batismo de Jesus, né, em Mateus, né? Mateus 3, 16, 17. Batizado Jesus, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus e viu o Espírito de Deus, descendo como pomba, vindo sobre ele. Jesus. 2.
E eis que uma voz, 3, Pai, dos céus que dizia, este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Então, Jesus sendo batizado, o Espírito Santo em forma corpórea de uma pomba e o Pai falando. E o texto de João 17, 20 vai dizer, e não rogo somente por este, mas também por aqueles que pela tua palavra hão de crer em mim, para que todos sejam um, como tu, ó Pai, és em mim, e eu em ti. Novamente a gente vê uma unidade composta. Se Jesus e o Pai são a mesma pessoa, né, Cristo e a igreja seriam uma pessoa também? Uma só pessoa? Não. Então ele diz, assim como... como é que está aqui? E rogo somente para que também aqueles que pela tua palavra hão de crer, para que todos sejam um, como tu, ó Pai, és em mim. Ou seja, todos sejam um. A igreja seja uma só. Mas a igreja, ela é composta de diversas pessoas. Plural. Mas ela forma uma unidade. E um espírito. Assim como Cristo e o Pai, né? E o Espírito Santo. E o Espírito Santo são pessoas distintas, mas formam uma unidade. Um Deus. Um Deus trino. Um Deus trino. Não é isso? Elohim. Elohim. Façamos homem. Sabe? Então, é coisa interessante. Não é difícil mostrar, como você está mostrando na Bíblia, eu estou mostrando, que Jesus é Deus, a pessoa separada do Pai, sendo um só Deus. A questão é que a revelação é pelo Espírito Santo. É o Espírito Santo quem revela a Deus. João 17,5. E agora, Pai, dá-me na tua presença a mesma grandeza divina que eu tinha contigo antes de o mundo existir. Tinha contigo 2 pessoas. João 8, 16, 18. Mas se na verdade julgo as minhas decisões são certas, porque não estou sozinho. É Jesus também. Não estou sozinho. Estou com o Pai que me enviou. Eu sou um que testifica de mim mesmo. A minha outra testemunha é o Pai que me enviou. João 8, 16 e 18. Tem texto, unicismo e heresia. As pessoas não entendem, alguns não querem, ou não querem entender, né? Ou o diabo mesmo que cega o entendimento. Isso. Para não entender que é algo muito simples, né? Uma unidade composta, que é um só Deus, porque não são vários, não são 3 deuses, né, Silvio? Não. Um só Deus, 3 pessoas. Precisa deixar isso bem claro. Um só Deus. Nós não cremos, a fé cristã, não somos politeístas. Não, a fé cristã é monoteísta. Monoteísta. Nós só cremos em um Deus, na pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Um só Deus, na pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É o que a Bíblia ensina, de capa a capa. Essa questão da triunidade de Deus, né, que nós chamamos de trindade, é difícil um pouco da gente entender, é pela fé. Porque não é, como se falou, não é um raciocínio lógico, não é algo, é algo pela fé. Pastor Abel, vamos lá. O relacionamento nosso com Deus é pela fé, não é pela lógica humana. Como é que pode uma jovem virgem ficar grávida de um espírito? Como é que pode um homem passar 3 dias dentro da barriga de um grande peixe? É só fé. Isso é fé. Ou crer ou não crer. O relacionamento do homem para com Deus é fé, pela fé. Sabe, como é que pode o mar vermelho se abrir na hora que foi feita uma oração e se fechar e não venha falar que foi um... Acontece não, porque é tentar justificar com lógica humana aquilo que é um milagre. Então, o mar vermelho se abriu e depois afogou os inimigos. Então, o relacionamento nosso com Deus é pela fé, é crer somente. Milagre não se explica, se crê ou não. É fé, tem que ter fé e aquilo, também um pouco de bom senso, né? Porque alguns textos são muito claros, são coisas que são interpretações do texto. Por mais que a gente não consiga compreender o divino, o eterno, mas o texto, ele é claro, né? Jesus, né, e o Pai que são pessoas distintas, o Espírito Santo também é uma pessoa distinta. Eles conversam entre si. Sim, então você que está nos assistindo, nós vamos deixar esses textos depois aí na descrição do vídeo. Vou botar cada texto aí a referência, você pode estudar em casa aí, ler o livro, ler a Bíblia e pedir, como foi falado aqui, né, o auxílio do Espírito Santo. Sim. Porque sem o Espírito Santo não há revelação. Não tem. Pessoas que lêem a Bíblia, mas sem
a ajuda e o auxílio do Espírito Santo, porque é ele que nos guia a verdade, né? Pastor Abel é igualzinho Saulo. Ele era sincero, era dedicado, era esforçado, mas ele nunca tinha ouvido a voz do Deus que ele supostamente servia. E como é que é a voz de Deus hoje? É a voz do Espírito Santo. É o Espírito Santo que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Vamos lá. A Bíblia foi um livro escrito pelos homens. Claro que foi. Deus não usou ET para escrever a Bíblia. Foram homens, cerca de 40 homens que não se conheceram em 16 séculos, que escreveram a Bíblia. O autor da Bíblia é Deus. Nenhum homem escreveu a Bíblia aleatoriamente. Então, a Bíblia foi escrita por homens inspirados pelo Espírito de Deus. Então, o autor da Bíblia é Deus, os escritores foram 40 homens, agora tem um intérprete. O professor que ensina a Bíblia é o Espírito Santo. Sem o Espírito Santo vai fazer a bagunça e não vai chegar ao entendimento que Deus quer que nós cheguemos. Então, o Espírito Santo é quem revela a palavra de Deus para quem quiser conhecer. Por isso é necessário que a gente diminua. Não é chegar para ler a Bíblia cheio de pressupostos, cheio de partir de princípio. Por exemplo, eu acho que você vai... Deixa isso para o final. Ninguém se torna testemunha de Jeová lá na Bíblia. Impossível. Para se tornar testemunha de Jeová, vai ter que ler Despertar e Sentinela. Ninguém se torna adventista lendo a Bíblia. É impossível. Para se tornar adventista, tem que ler Conflito dos Séculos, Pérola de Grande Valor. É literatura externa que induz o leitor à doutrina, ao ensinamento daquele segmento. Toda pessoa humilde e sincera, lendo a Bíblia, ela chega ao conhecimento da verdade. Porque a Bíblia ela não pode se contradizer. Não. Né? E ela se explica, né? Ela se explica. O Espírito Santo vai ensinando a gente. Isso, a própria Bíblia se explica. E muitos têm pegado, pegam a Bíblia para criar as suas doutrinas, aí esquece de alguns textos e não consegue harmonizar os textos, porque não quer, às vezes não quer, e criam ali uma bagunça só com as Sagradas Escrituras. Mas vamos lá, Silvio, tá ficando bom. Jesus é o Messias porque muitos também têm dificuldade, principalmente os judeus têm dificuldade em aceitar, até hoje eles não aceitam, claro. A grande maioria, a não ser os judeus messiânicos. Sabemos que tem judeus convertidos a Cristo, mas em sua grande maioria eles não aceitam Jesus como Messias. E a Bíblia mesmo fala, ele veio para os que eram seus e os seus os rejeitaram. Ele veio para o povo escolhido, mas muitos rejeitaram. Jesus era o Messias porque o Messias ele era aquele que haveria de vir para remir, né, resgatar Israel e precisava ser da descendência de Davi. Jesus tinha a descendência de Davi? Essa é legal essa pergunta. Vamos lá. A senhora que está nos vendo aqui, o senhor, nós temos que ter a coragem de aprender com Jesus, Abel. Ele fala isso, aprendei de mim. Jesus nos encoraja a aprender dele. Aí você perguntou, Jesus era o Messias? O que o Senhor Jesus fala sobre isso? Primeiro que no Evangelho de João fala, veio para os seus, mas os seus o rejeitaram. E é engraçado que você falou, pastor, que o judaísmo cristão não é nem judeu e nem cristão. Está no limbo. Nem os judeus aceitam as pessoas que são do judaísmo cristão e eles também não são cristãos porque não tem muitas práticas misturadas, eles ficam no limbo. O que a Bíblia fala sobre essa pergunta que você me fez? Evangelho de João, capítulo 1, versículo 40. Jesus é o Messias? Nós temos que ter a coragem e a ousadia de crer em Jesus. João, Evangelho, capítulo 1, versículo 40 e 41. Diz assim, era André, irmão de Simão Pedro, um dos dois que tinha ouvido o que João dissera e o havia seguido. A primeira coisa que André fez foi achar seu irmão Simão e dizer-lhes, achamos o Messias, que quer dizer Cristo. Isso é no Evangelho de Jesus Cristo, segundo João, capítulo 1, 40 e 41. No Evangelho de João, capítulo 4, é uma história bem conhecida. Olha que coisa interessante.
A mulher foi pegar água no Oriente Médio, no verãozão, e ela era rejeitada pela sociedade da época lá, porque ela tinha uma vida complicada. Jesus dispensou os discípulos e foi falar com ela diretamente, para não expor. O nosso Senhor, ele não quer expor ninguém. As pessoas têm vida complicada por aí. Aí, em João capítulo 4, fala assim, que ele dispensou os discípulos, 4:7. Vindo uma mulher samaritana tirar água, Jesus lhe disse, dá-me de beber. Os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse-lhe a mulher, olha a estima da mulher, caidona. Disse-lhe a mulher samaritana, como sendo tu judeu me pede de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se dão com os samaritanos. Aí a conversa vai discorrendo, né? Jesus respondeu, se conheceras o dom de Deus e quem é que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. E a mulher não entendeu. Disse a mulher, Senhor, tu não tens com que tirá-la e o poço é fundo. Onde tens a água viva? 13. Jesus respondeu, todo aquele que beber desta água tornará a ter sede. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Deveras a água que eu lhe der, se fará nele uma fonte de água que jorre para a vida eterna. Aí disse a mulher, Senhor, dá-me dessa água para que eu não mais tenha sede. Nem preciso vir aqui tirá-la. Você que ouve, preste atenção nesse detalhe. Disse-lhe Jesus, vai e chama o teu marido e vem cá. Respondeu ela, eu não tenho marido. Disse-lhe Jesus, tens razão em dizer que não tens marido. Já tiveste 5 maridos e o que agora tens não é teu marido. Isto disseste com verdade. Aí a mulher falou, eu vejo que és profeta. Então essa mulher, a pastor Abel, ela tinha uma vida complicada, vários relacionamentos, como a maioria fala, queria ser feliz. E como ele fala que está com um homem que não é seu marido, dá a entender até que ela está com um cara casado. Né? E o que está contigo não é teu marido. Aí, aí mesmo no versículo 25, 24, Jesus fala assim, ó, Deus é espírito, importa que os que o adorem em espírito e verdade. Disse-lhe a mulher, eu sei que o Messias, a mulher falando, chamado Cristo, vem. Quando ele vier, nos explicará tudo. Sabe o que o Senhor falou? Disse-lhe Jesus, eu sou, eu que falo contigo. Ele é o Messias. Dito por ele. Ele se afirmou como Messias. Ele se afirmou. Então, Ele ainda diz, a hora vem que os verdadeiros adorarão o Pai em espírito e em verdade. Quem conhece, quem tem o Espírito Santo, sabe quem é o seu Senhor. Nós sabemos em quem nós temos crido. Jesus Cristo é o Messias. Jesus Cristo é o Salvador. Jesus Cristo é Deus. Aproveitando aqui a oportunidade, ele falou assim para ela no versículo 14, aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Deveras, a água que eu lhe der, se fará nele uma fonte de água que jorre para a vida eterna. Em Apocalipse 21:6, isso é muito legal. Apocalipse 21:6 diz assim, pastor, disse-me mais, está cumprido, eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o fim. A quem tiver sede, de graça lhe darei da fonte de água da vida. Quem é esse? Jesus. Lá em Apocalipse, ele se afirma, eu sou o Alfa e o Ômega. Esse é o nosso Senhor. É tremendo. Quem está com sede de vida, tem problemas na vida conjugal, sentimental, a fonte de vida é Cristo. Ele que sacia, ele é o Messias, prometido ao povo de Israel, que negou. Tanto é que se eles tivessem reconhecido, não tinha crucificado, né? E ele tinha descendência davídica, tendo em vista que o Messias tinha que ser da linhagem, né, de Davi, da tribo de Judá. Né? É interessante essa pergunta. Jesus era conhecido como filho de Davi? Era, tanto é que o ceguinho estou. Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Eu estava pesquisando isso, é fácil resolver isso. Claro que o judeu tenta de toda maneira criar problema. Mas quem quiser entrar aí até no site do pessoal judaico mesmo, tá? É só consultar lá. Porque nós estamos aqui fazendo uma live honesta, falando da palavra de Deus. Qual é o nome lá?
o pessoal ortodoxo, tá? Ortodoxo, Sinagoga Bnei Anussim, Brasil. E fala lá, cadê aqui? Tá, Supremo Tribunal Rabínico de Israel. Para ser judeu, se considerado judeu, se for um pai judeu tiver um filho, esse filho não é considerado judeu. Para ser considerado judeu, tem que ter mãe judia. Engraçado, está resolvido. A descendência vem pela mãe. Pela mãe, não é pelo pai. Então está resolvido. Mateus, capítulo... aliás, Lucas... Vamos ver a genealogia pelo livro de Lucas. E são duas genealogias, né, que a Bíblia relata ali, né? Um para um lado, outro pelo outro. Alguns dizem que uma é de José, outros dizem que é de Maria. Mas tanto tem faz. uma contradição também. Mas de qualquer maneira, pastor, Davi está nas duas. Ele tinha que vir na descendência de Davi. Tanto pelo lado de Mateus, genealogia, tanto pelo lado de Lucas, ambos estão lá, está lá Davi. Mas eu gosto de Lucas. Lucas capítulo 3, versículo 31. Está lá, filho de Mileá, filho de Mená, filho de Matatá, filho de Natã, filho de Davi. E vai discorrendo e vai bater lá em Maria. Porque essas questões de genealogia... Mateus capítulo 1, 6. Jessé gerou o rei Davi gerou a Salomão, de que foi mulher Urias, aí vai discorrendo. Aí lá no versículo Mateus 1, 16, Jacó gerou a José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que se chama Cristo. Jacó gerou José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus. Jesus nasceu de Maria, está resolvido. E há um grande problema, pastor Silvio, quando a gente rejeita Jesus, né? Há um problemão. Como Messias, porque ele é o nosso resgatador, ele é o nosso remidor. Ele é quem nos resgatou do poder das trevas, do mal, nos transportou para o reino do Filho do seu amor. E aí está o problema de se negar a divindade de Jesus Cristo, de negar que ele é o Cristo. Nenhum problema é tão sério quanto isso. Nem problema financeiro, nem de saúde, nem de familiar. Por quê? Esse problema de negar Jesus pode gerar para nós uma consequência eterna. Quem nega Jesus, com todas as letras, vai para o inferno. Então, é interessante, vamos falar assim, pastor. E é Jesus que diz isso, né? Toda vara que está em mim, que não dá fruto, né, corta e lança fora. Lá haverá choro e ranger de dentes. Então, se não está em Jesus, é lançado fora. As pessoas, pastor Silvio, elas creem num Jesus só amoroso, né? Num Jesus só que faz amor, hollywoodiano, né? Aquela coisa bonitinha. Mas Jesus falou de inferno, não falou? Ou não? Mateus... Acho que foi um dos mais falaram de inferno, foi Jesus. Mateus 25, 46. Olha só, o inferno não foi criado para nenhum de nós, tá? Na verdade, o tormento do inferno verdadeiramente causa tormento na gente hoje. Só um pensamento. É uma coisa muito ruim. Até para quem não crê, né? A pessoa nega o inferno, mas fica... mas tem medo. Mas tem medo de algo que diz que não crê. Mateus 25, 46 fala assim, irão estes para o castigo eterno e o justo para a vida eterna. Já ouvi muito isso, pastor Abel. Muito, muito, muito na rua, assim, vindo muito de testemunho de Jeová e adventista. Quando eles falam que são nossos amigos, parará, mas quando fala de inferno, eles falam assim, mas o Deus de vocês não tem amor. Mudou de Deus. Que Deus é esse? Que Deus é esse? Eles querem colocar Deus no banco de julgamento. Que um pecador peca 80 anos e vai passar uma eternidade no inferno. Isso não é justo. Pensa bem. O camarada, ele tem poder de vida e morte na mão dele, ele mata, deixa matar, ele tem sangue na mão dele e Jesus chama esse cara de vaso escolhido, Saulo. Tanto é que Estevão, nosso irmão, morreu pedrado nos pés dele. O outro tem o Exterminador do Futuro, dos filmes, né? O Exterminador do Passado. O cara matava criança, idoso, mulheres, morria. Era ceral fininho, linguagem de carioca. E Deus fala que esse
Esse cidadão é um homem segundo o coração dele, Davi. É justo esses caras ir para o céu? É a graça de Deus. A nossa concepção de bonzinho não tem nada a ver com salvação. Deus é amor. Ele enviou o Filho único dele para morrer por nós. O inferno não foi criado nem para o senhor, para a senhora que está nos assistindo aqui, nem para nós. Mateus 25, 41 diz que o inferno foi criado para o diabo e seus anjos. Jesus morreu por todos, mas nem todos querem. E sabe o que acontece? Parece que o evangelho hoje é quebrar um galho de Deus. Que Jesus fica assim, ó, quebra meu galho aí, ó. Vem para mim, quebra meu galho. Não é isso não, querido. Pastor Silvio, o senhor falou de graça, né? E a graça foi dada a Davi, foi dada a Paulo. Isso é 10. Mas como é que eu acesso a graça? Qual é a única forma que o homem pode... Porque o homem não pode ser salvo pelas obras. Ele não pode fazer nada. Porque ninguém pode salvar. Para ser ninguém salvo? É justo. Não, ninguém. Então a única coisa que o homem pode fazer, assim... Para ser salvo? Não digo para ser salvo, porque como eu estou falando, o homem não pode fazer nada. Mas acho que a única responsabilidade que o homem tem não seria a fé, responder com fé a graça de Deus, ao chamado. Receber Jesus como seu único Senhor e suficiente Salvador. Sabe qual é o convite? Que é pela graça, por meio da Sois salvo, fé. por meio da fé. Qual é o convite para ser cristão? Não é simpático. É só crer. Só que a gente quase não se fala isso, porque a gente está barateando o evangelho. O convite para ser cristão é o seguinte: aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. As pessoas não querem se negar. Tome a sua cruz e siga-me. Então, o negar a si mesmo é negar tudo aquilo que a pessoa aprendeu que vai contra a palavra de Deus. Então, o convite é esse. Pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Então, a graça é um favor que ninguém merece. A graça está acessível. Sim, a porta está aberta ainda. A pessoa só precisa Receber Jesus. receber essa graça. Ó, essa fé. pastor, o que o senhor falou é muito precioso. Ó, Hebreus 11. Inclusive, Porque também tem irmãos que não, Jesus só morreu por isso para alguns. Mas não é o nosso tema aqui. Né? Mas nós cremos que a graça foi estendida a todos os homens. A predestinação existe? Existe. Todo aquele que recebe Jesus e permanece em Cristo está predestinado a ser salvo. Mas se sair fora disso, está perdido. Você falou, ó, o pastor Abel, todo mundo conhece aqui, ou pelo menos a maioria conhece, que ele é músico. Ele toca órgão, né? Teclado. Desculpa, órgão é de velhinho. Teclado. O que acontece? Eu já vi um pastorzão, irmão em Cristo, condenar a música que fala assim, Deus de aliança, Deus de promessa. Baseado em Hebreus 11, versículo 39, que diz: todos estes, embora tendo recebido bom testemunho pela fé, contudo não alcançaram a promessa. O pessoal canta aí que Deus é Deus de promessa, mas muita gente morreu sem receber a promessa. Irmão, tem que ter cuidado com isso. E o que você falou é muito forte, pastor Abel. Tu citou pessoas do passado que foram salvos pela graça. Eu estava há poucos dias meditando sobre isso. O Moisés foi salvo pela graça. Ele foi o responsável por apresentar a lei ao homem, né? Quando apareceu na transfiguração Moisés e Elias, subtende-se que Moisés representava a lei e Elias o profeta. Ambos foram salvos por Cristo. E isso é muito interessante, pastor Silvio, porque você pode achar Jesus de Gênesis e Apocalipse. De capa a capa. Você pode achar Adão e Eva, quando pecaram, Deus ali derrama um sangue para cobrir a nudez deles. Ali é um símbolo notório do sacrifício de Jesus. Cristo. Então, toda a antiga aliança, ela aponta para o sacrifício vicário de Jesus, né? O cordeiro pascual, os sacrifícios. Né? O sangue lá do pessoal no Egito, lá de Moisés, a 10ª praga. Tinha que os umbrais da porta. Tinha que aspergir. A casa que não tivesse o sangue ia morrer o primogênito. Quem é o sangue hoje? Então mostra, isso aponta para a graça, né? Porque aqueles que morreram antes de Jesus, eles criam numa graça que haveria de vir. É isso que eu falo. E nós que cremos em Jesus hoje, nós cremos numa graça que já veio, não é isso? Pastor Abel, olha só que tremendo. Por favor, meu querido, por favor, Hebreus 11, 39. Hebreus 11 é a galeria da fé. E todos estes, embora tendo recebido bom testemunho pela fé, contudo não alcançaram a promessa,
Por isso que tem gente que fala que promessa que Deus não cumpriu. Todas as promessas que Deus promete a alguém, ele cumpre. Todas, 100%. Só não vai acontecer na vida de alguém se a pessoa desviar do propósito de Deus. Então, olha só, Hebreus 11, versículo 10. Vamos lá. Pois esperava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e construtor. O pessoal de Hebreus 11. Hebreus 11, 13. Todos estes, daqui a pouco vamos ver quem são esses que morreram sem receber a promessa. Quem são esses? Todos estes morreram na fé, não alcançaram as promessas. Viram de longe e as saudaram e confessaram que eram peregrinos na terra. Versículo 16. Hebreus 11, 16. Mas agora deseja uma pátria melhor, isto é, a celestial. Pelo que também Deus não se envergonha deles, de ser chamado o seu Deus, pois já lhe preparou uma cidade. Então, esses, que eu te falei quem são esses, esperavam o cumprimento da pátria celestial. É a galeria da fé. E a Bíblia diz no versículo 39 que morreram e não alcançaram a promessa. Agora, quem são esses de Hebreus 11? Ó, gente boa. Versículo 19, Abraão. Versículo 20, Isaac. Versículo 21, Jacó, os patriarcas. Versículo 22, José. Versículo 23, Moisés. Ó, Abraão, Isaac, Jacó, José e Moisés. Só gente grande. Tem algumas pessoas menos, representativas. 31, tá Raabe, a prostituta. Olha só o que Deus faz. Raabe está no meio de Abraão, Isaac, Jacó e Moisés. Deus nivela todo mundo por cima. Todos esses morreram no Qual foi a grande diferença aí entre eles? Oi? E qual foi o diferencial entre... Né? O que levaram eles à galeria? A fé. A fé. No Machia, no Messias. No Messias. Que ele não sabia que era Jesus. Eles morreram crendo no Messias. Quem é o Messias? Eles morreram e não souberam quem era o Messias. Essa é a questão. 32, olha o versículo 32. E que mais direi? Certamente me faltará o tempo para falar de Gideão, de Baraque, de Sansão. Inclusive, né, tem pessoa que tem dúvida se Sansão foi salvo, se não foi salvo, porque ele derrubou as colunas. Ele foi salvo, está aqui. Sansão foi salvo. Jefté, Davi, olha o rei Davi aqui. Samuel e dos profetas. A galeria da fé de Hebreus 11 está falando dos profetas. Quem são os profetas? Isaías, Jeremias, Ezequiel, os maiores, Daniel, maiores, menores. Os menores. Todo mundo estava crendo na promessa da cidade celestial, morreram e não receberam. Só tem um detalhe. Não receberam porque não tinham recebido. Todo mundo aqui está no céu. Hebreus 9 fala assim, Hebreus 9, 15. Por isso, ele é o mediador de uma nova aliança. Quem é o mediador da nova aliança? Cristo. Cristo. Para que intervir na morte para a remissão dos pecados, que havia sobre a primeira aliança, na ceia, né? Esse é o sangue da nova aliança. Por isso ele é mediador de uma nova aliança, para que intervir na morte para a remissão dos pecados, que havia sobre a primeira aliança, os chamados, eles foram chamados, recebam a promessa da herança eterna. Eles foram chamados para a herança, mas não tinham recebido. Por que não tinham recebido? Onde há testamento, necessário é que intervenha a morte do testador. Porque um testamento só é confirmado onde houver morte. Ou terá ele algum valor enquanto o testador vive. Então, toda essa galera aí, que morreu esperando a promessa se cumprir, não puderam ir para o reino celestial, porque o Jesus não havia morrido. Quando Jesus falou, está consumado, todos eles foram para o céu. Aí, Hebreus 6, versículo 19, fala assim, temos essa consolação como âncora da alma, segura e firme, e que penetra até o interior do véu, aonde Jesus, como precursor, Hebreus 6, 19 e 20, precursor, uma palavrinha importante, entrou por nós, feito sumo sacerdote, para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Glória a Deus. Glória a Deus. Até o pessoal da lei foi salvo pela graça. Todos. A salvação só é pela graça, pastor. Não há mérito na salvação. A salvação só pode ser pela graça. Ele diz que todos pecaram. Destituídos estão da glória. Eu quero falar, você fala antes. É isso mesmo. Todos pecaram. Romanos 3,20.
Por isso ninguém será justificado diante dele pelas obras da lei. Meu querido judeu, ninguém vai. Antes, pela lei, vem o conhecimento do pecado. Então, até o representante da lei, que é Moisés, foi salvo pela graça. Isso é tremendo, né? O nosso Senhor salva quem crê nele. Gálatas, fala assim, ó. Gálatas capítulo 2, 16. Sabemos que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo. Também temos crido em Jesus Cristo para sermos justificados pela fé em Cristo, e não pelas obras da lei, porque pelas obras da lei ninguém será justificado. Gálatas 2,16. E Gálatas 3,11 fala assim, ó, é evidente que pela lei ninguém será justificado diante de Deus, porque o justo viverá Pela fé. em quem? Em Jesus. Em Jesus, Machia. Machia, o Salvador. O Salvador, o Messias. O Remidor. Redentor. Olha que coisa interessante. Aquele que nos resgata. A Bíblia é cristocêntrica. O nosso calendário começou a ser contado a partir do nascimento de Cristo. Antes de Cristo, depois de Cristo, o calendário. A Bíblia, ela se divide em Antigo Testamento e Novo Testamento. O Antigo Testamento, antes de Jesus se fazer carne, Jesus sempre existiu. Ele é Deus, ele sempre existiu. E o Novo Testamento, após ele se fazer carne. E a nossa vida é um divisor de águas. Quando alguém conhece Jesus, é um antes e um depois. Não tem como alguém conhecer Jesus e continuar da mesma forma, a não ser que a pessoa rejeite a palavra dele. Nós não estamos aqui falando de religião. Nós estamos falando do Criador do universo, do Salvador, do Messias prometido. Jesus é Deus. Agora, pastor Silvio, muitos rejeitam Jesus, né? Como Deus, como Messias, como Senhor, né? E usando esses argumentos, eles dizem, se Jesus não é Deus, não é Senhor, não é o Messias, Jesus não pode ser adorado. Jesus pode ou não pode ser adorado? Jesus foi adorado? Se ele pode ser adorado, ele deve ser adorado. Tem essa base bíblica? Ele deve ser adorado. Ele precisa ser adorado. Alguns versículos? Dá uma base bíblica aí pra gente. Base bíblica? Vamos lá. Mateus 2, 1 e 2. Vai, confira, por favor, na sua Bíblia. Não confie na minha palavra. Mateus 2, 1 e 2. Tendo Jesus nascido em Belém da Judéia em dia do rei Herodes, eis que vieram os magos do Oriente a Jerusalém e perguntavam, onde está o recém-nascido? Rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos para adorá-lo. Desde bebezinho. Mateus 2,11. E entrando na casa, acharam o menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se, o adoraram. E abrindo-se os seus tesouros, lhe ofertaram dádivas, ouro, incenso e mirra. Mateus 8,2. E eis que veio um leproso e o adorou, dizendo, Senhor, se quiseres, pode tornar-me limpo. Mateus 9,18. Enquanto essas coisas lhe dizia, eis que um chefe, aproximando-se, o adorou. E disse, minha filha faleceu agora mesmo, mas vem, impõe a mão sobre ela e viverá. Ainda estou em Mateus. Mateus 14, quer que eu toque de livro? Vamos lá. 14, 31 a 33. E Jesus imediatamente estendeu a sua mão e, segurando-o, lhe disse, como a sua fé é pequena, por que você duvidou? E ao entrarem ambos no barco, o vento parou de soprar. Os que estavam no barco o adoraram e disseram, realmente o Senhor é o Filho de Deus. Mateus 15, 25 a 27. Ela, porém, veio e o adorou, dizendo, Senhor, socorre-me. Então ele respondeu e disse, não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ela, contudo, replicou, sim, Senhor, porém os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Mateus 20, 20. Não sai de Mateus ainda. Então se aproximou dele a mãe dos filhos de Zebedeu com seus filhos, 2 filhos, adorando-o e fazendo-lhe um pedido. Mateus 28, 9. Pastor Silvio, antes de você ler o próximo texto, algumas pessoas, elas maliciosamente, elas dizem, não, Jesus ele não recebeu adoração. Ali é veneração, é uma forma de solidarizar, se humilhar ali e tal,
Inclusive, né, esse argumento também é usado por alguns irmãos católicos, pessoas católicas, né, que não, a gente não adora imagem, a gente só venera a imagem. Tem procedência isso? Vamos Jesus, de fato, foi adorado? Porque é complicado você ter uma enxurrada de texto e dizer, não, Jesus foi só venerado, né? É claro que, está claro que vários textos Jesus foi adorado, Pastor né? E Abel, as pessoas querem fazer um malabarismo. tem ali. gente que decide não crer. O que vai no coração do homem, só quem sabe é Deus. Deus sonda a intenção do homem. Por isso é muito parecido, mas é bem diferente. Tem pessoas que são sinceras e não têm entendimento. É um caso. Tem pessoas que têm entendimento, mas não querem receber aquela palavra. É outro caso. Então quem tem que dar o discernimento para a gente é o Espírito Santo. Com relação a Maria, veneração. Eu tenho a foto da minha mãe na minha carteira, eu tenho a foto do meu pai. Isso não é adorar, isso é venerar. Aí pergunta, você tem a foto do familiar que morreu seu na sua casa? Tenho. Só tem uma coisa, ó. Meu pai faleceu, minha mãe também. Ambos salvos, graças a Deus. Eu não coloco vela para o meu pai na foto dele. Eu não me ajoelho diante da foto do meu pai e nem eu faço pedido diante da foto do meu pai e da minha mãe. Se eu fizesse isso, eu estaria pecando, estaria adorando. Se acender vela, se ajoelhar e fazer pedido não é adorar, é o quê? A pessoa tem que ser honestas. Tem que ser. Tem que ser honestas. Então Jesus foi adorado. Gente, é tão maneiro. Eu posso mostrar aqui na Bíblia. Querido, você quer ver como Jesus é adorado? O diabo adora Jesus. Eu vou mostrar na Bíblia o demônio, os demônios, uma legião de demônios adorando Jesus. Marcos capítulo 5. E os bichos ali não moram não, eles quebravam tudo, hein? Vivia dentro do cemitério, quebrava tudo. Marcos capítulo 5 diz que Jesus, Verso? a partir do versículo 1, chegaram ao outro lado do mar, a província dos Gerazenos. Descendo ele do barco, Jesus saiu ao encontro dos sepulcros um homem possesso de espírito imundo. E ele morava nos sepulcros, e nem ainda em cadeias o podia alguém prender. Ele quebrava tudo. Pois tendo sido muitas vezes presos com grilhões e cadeias, as cadeias foram por ele feitas em pedaços e os grilhões em migalhas, e ninguém podia subjugá-lo. Andava sempre, de dia e de noite, clamando pelos montes e pelos sepulcros, ferindo-se com pedras. Olha só, quando esse homem endemoniado viu Jesus, 6, quando ele viu a Jesus de longe, correu e O adorou. até o demônio adora Jesus. Por quê? Conhece a sua autoridade. Ele não conhece de pregação não, tá? Ele esteve com Deus. Ele sabe quem é Jesus. O diabo sabe quem é Jesus. Na eternidade. Ele esteve com Jesus. Ele foi expulso lá de cima. Então, o diabo correu. O que está escrito na Bíblia? Todo joelho se dobrará nos céus, na terra e debaixo da terra. Quem adora Jesus no céu? Os anjos. Quem adora Jesus debaixo da terra? Os demônios. Debaixo da terra. E na terra, quem deve adorar a Jesus? Nós. Só que tem gente que é mais teimosa que o diabo. Tem gente. Aqui. Não só adorou, pastor Abel. 7. Clamando em alta voz, que tenho contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo. Conjuro-te por Deus que não me atormente. Clamar não é orar. É adorar a Deus em alta voz. Gritar. Olha que coisa interessante. A Bíblia diz que o diabo crê em Deus e treme. Parecido com o ser humano. Então o ser humano adora a Deus, o diabo também adora. Ora a Deus, o diabo também ora. Crê em Deus, o diabo também crê. Qual é a grande diferença que faz nota para o diabo? O diabo obedece a Deus, foi como o senhor falou. Ele sabe quem é Deus. Ele não briga com Deus. Deus manda, ele obedece. Deus manda, o diabo obedece. O que o diabo não faz é fazer a vontade de Deus. Que fazer a vontade é voluntário. Se nós quisermos, deixa eu falar por mim. Se eu quiser, eu cheiro cocaína, eu fumo maconha, eu posso enganar minha esposa. Eu posso. O Espírito Santo vai falar comigo, mas se eu quiser, eu vou fazer. Por que nós não fazemos isso? Porque isso vai entristecer o Espírito Santo, vai entristecer Jesus. Então, o que o diabo faz é obedecer a Deus, mas a vontade de Deus não faz. E o ser humano, às vezes, não faz a vontade de Deus e nem obedece. O que o cristão faz? O cristão obedece a Deus pelo Espírito Santo por amor a Cristo. Ninguém aqui é obrigado. O raciocínio lá fora da igreja é o seguinte:
Ah, o crente não pode fazer nada. Nós podemos fazer tudo. Só é livre para dizer aquilo, não para aquilo que lhe faz mal quem é livre. Só diz não para aquilo que faz mal quem é livre. Então, o médico, o cara estuda 7 anos, cardiologista, cirurgião cardiologista, 7 anos de medicina, mais 3 ou 4 ou 5 de especialização, passa o dia todo falando para os pacientes não fumar, que faz mal, ele é médico, ele sabe disso, e esse médico fuma. Por quê? Ele é escravo do vício. Ele tem intelecto, mas não consegue dizer não para aquilo que lhe faz mal. Nós podemos dizer não para aquilo que faz mal, porque Deus nos dá essa condição, pelo Espírito Santo, por Cristo em nós. Então, estar na igreja, orar, não quer dizer grandes coisas. O diabo faz isso. Então, quem nos... Tem um encontro real com Cristo. Exato. Encontro transformador. Né? Fazer a vontade de Deus voluntariamente pela direção do Espírito Santo. Amém. É tremendo. Já estamos aqui mais ou menos 1 hora, não vamos alongar muito, mas sim, tem algumas questões aqui, pastor Silvio, sobre a humanidade de Jesus Cristo. Jesus, ele teve essa natureza humana, Jesus se esvaziou. Como é que funciona Jesus ser Deus e Jesus ser homem? Em poucas palavras para a gente... Se fosse falar de teologia, união hipostática. União hipostática. 100% homem e 100% Deus. Jesus chorou, Jesus ficou triste na morte. Jesus tinha corpo? Corpo físico, claro. Tanto é que quando ele ressuscitou, deixa ele falar. Eu gosto que ele fale. Não gosto que ele fale. Não, quando ele fala, fica mais convincente, né? Lucas capítulo 20. Eu estou lendo Jesus depois que ele morreu e ressuscitou, hein? Lucas 24, capítulo 36. Diz assim: falavam ainda dessas coisas quando Jesus se apresentou no meio deles e disse: paz seja convosco. Vou falar devagar. Eles, espantados, Lucas 24, 37, e atemorizados, pensavam que via um espírito. Ele, porém, lhes disse: por que estáis perturbados? E por que sobem tais pensamentos aos vossos corações? Vede, Lucas 24, 39. Vede as minhas mãos e meus pés. Sou eu mesmo, apalpai-me. E vede, um espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho. Ele mesmo falando. Ele falando, toque em mim. Toque em mim. E o verbo se fez carne e habitou entre nós. Em 1 João, pastor Abel, quem fala esses negócios aí é doutrina espírita, tá? E isso é uma heresia. Em 1 João, Jesus faz uma advertência. Primeira Epístola de João, capítulo 4, versículo 1. Amados, não creiais em todo espírito, mas provai se os espíritos vêm de Deus, porque já muitos falsos profetas têm surgido no mundo. Nisto conhecereis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo vem em carne é de Deus. Mas todo espírito que não confessa que Jesus vem em carne não é de Deus. Este é o espírito do anticristo, que já está no mundo. Então, se alguém falou que... É igual a ideia assim, alguém perde um familiar. E o diabo, nosso inimigo, ele é muito astuto, ele é oportunista. Alguém perde um familiar, né? E aparece o familiar que morreu, o pai, a mãe, o filho, falando com a pessoa. Querido, não é teu familiar. Se você perder um ente querido, que o Espírito Santo te conforte. Mas se você perder um ente querido e está aparecendo na tua casa o familiar que morreu, não é teu familiar, é um demônio. Expulsa em nome de Jesus. Jesus vem em carne. Tremendo. E essa importância, né, de reconhecer isso, como você falou. E quando a gente não reconhece, né, como você falou, nós não temos parte com ele, né? É outro espírito. É outro espírito. Tem que crer que Jesus veio, se fez carne, pagou os nossos pecados, o preço, né? Porque Deus é justo. Ele precisava punir o pecado. Sim. E ele pune na pessoa, na carne, né, do Senhor Jesus. Ele levou as nossas dores. É isso que acho que é Isaías que fala. Ele levou sobre si a culpa que eu e você, né, tínhamos de carregar, tínhamos que levar, sofrer, padecer, porque o salário do pecado é a morte, a consequência nossa era morrer, padecer. Né? Ele fez isso. Daí a importância, né, de reconhecer que ele teve, né, entre nós como um cordeiro
né, que sofreu em nosso lugar. Pastor Abel, alguém pode ser 100% sincero e estar 100% errado. Por isso, quem sonda a intenção do coração é Deus, a pessoa do Espírito Santo. A única vez, teve uma vez, só uma vez, na história da humanidade, que Deus desamparou Jesus. Só uma vez, só uma. Foi na cruz. Todo o peso, todo o pecado da humanidade foi colocado nele. Quando ele falou, Deus meu, por que me Desamparar. Caramba! Foi um momento que Jesus se sentiu desamparado. A única vez na história da humanidade, que tem na Bíblia que fala sobre isso. A única vez que ele recebeu os pecados. Todos os pecados de todas as pessoas, de todas as eras, de Gênesis e Apocalipse até o final dos tempos, foram colocados sobre ele. Naquele momento ele sentiu o peso de ser o justo pagando pelos injustos. Aí alguém despreza Jesus e reclama ainda. E aí daí vem a doutrina da justificação. Nós somos justificados, né? Não por nossas próprias obras, mas pela obra do justificador, do Redentor Jesus. Nós tomamos essa justificação, ele nos torna justo por sua obra, né? Nós não somos justos por nós mesmos. Né? Não. Eu sou justo porque Cristo me justificou. Tem um monte de gente que a gente acha que não devia ir para o céu no céu. Os bonzinhos que se auto-justificam, não tem nenhum no céu. Jesus conta uma parábola assim, eu acho que é o jovem rico, né? Tenta se justificar ali, né? E aí, o que eu vou fazer, né? Já tenho feito tudo da lei, né? É isso. Tenho guardado os mandamentos. Aí Jesus fala, tudo. Vai lá, vende, dá tudo aos pobres, terá um tesouro no céu. Até hoje não voltou. Ele tentou se justificar ali, que guardava a lei, mas o coração dele estava em mamão. Pastor Abel, todas as vezes que tem na ceia, né? Examine esse homem a si mesmo. As pessoas entendem isso errado. Não vou nem cear porque eu me examinei e estou em pecado. Sempre vai estar. Não tem como não estar. Então, examine esse homem a si mesmo e ceie. Então, se examinar para tirar o exatamente, pecado. Buscar não ficar vivendo no pecado. Então, quem nos justifica é o Senhor. É algo. Tanto é que tudo de Deus com a gente é pessoal. A nossa impressão digital é única. A nossa íris, cada um tem a sua. Então, examine-se um homem a si mesmo. Então, é algo personalíssimo. Então, não importa o que digam a seu respeito, o que achem a teu respeito, a nosso respeito. Se alguém acha que a gente não merece ser salvo, não importa. O que importa é que Jesus perdoa o pecador arrependido, seja ele quem for. A Raabe está junto com Abraão, Isaac e Moisés no céu. E acho que é em Romanos, né, que diz que já não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo. Romanos 8. Então, aquele que se apropria da obra do Senhor Jesus, da sua morte substitutiva... Né, muito maneiro. Não tem. Muito maneiro. Não tem condenação. Não tem mais. Por mais que sejam pecadores, ele riscou a culpa do pecado. Né? É importante a gente entender isso. As pessoas não entendem, porque ainda pecam. Né? Não, a culpa do pecado foi apagada. Vivemos uma vida agora de santidade para mortificar o pecado, a nossa carne, e seremos totalmente livres do pecado na justificação final, na santificação final, melhor, quando seremos transformados, né, num corpo de glória incorruptível como o corpo do nosso Senhor Jesus. Bem que você, pastor, obrigado por falar aí. Deixou essa dica aí, gostei. Olha só, sabe o que te espera? Qual é o corpo que a gente vai ter? O corpo que Deus reservou para todo aquele que nele crê, tá? A primeira epístola de João, capítulo 3. Olha qual é o corpo que nós vamos receber, nós. Primeira epístola de João, capítulo 3, versículo 2. Amados, agora somos filhos de Deus. Isso é para filho de Deus. E ainda não se manifestou o que havemos de ser. Mas sabemos que quando ele se manifestar, ele é Jesus. Seremos semelhante a ele. Porque assim como o veremos. Como é que Jesus é hoje? O João tentou explicar para a gente como é Jesus. Não sei se ajudou muito, não. O corpo de Jesus está em Apocalipse 1, versículo 14. Esse é o corpo que nós vamos receber. Não é porque nós somos bonzinhos, não. Porque Jesus promete e ele cumpre. João 14. A sua cabeça e cabelos eram brancos como lã branca, como a neve, e seus olhos como chama de fogo. Os seus pés eram semelhantes a latão reluzente,
como que refinado numa fornalha, e a sua voz como a voz de muitas águas. Tinha ele na mão direita 7 estrelas, e da sua boca saía uma afiada espada de 2 gumes. E o seu rosto era como o sol quando resplandece na sua força. Esse é o corpo que cada salvo vai receber na glória. O corpo de glória. O corpo glorificado. O corpo Aleluia. glorificado. É isso aí. É muita graça. É muita graça. É graça. É. E assim, dá vontade de ir para lá. Né? Porque Paulo fala, né? Para mim viver Cristo, morrer é lucro. E tem alguns crentes que têm medo né? Enfim, não tem certeza da salvação e ficam, né? É muita graça. Bom, para a gente tentar ir já caminhando aqui, só uma palhinha, Silvio. Como é que é Jesus visto em algumas religiões? Não precisa aprofundar, não. Como é que Jesus é visto aí? Cabrini, olha só, eu gosto muito disso. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 11. Queridos, quantos Jesus existem? Verdadeiro? Um. Cristo, um. Mas tem um monte de falso. Já existia, ó. Paulo falando, ó. Segunda carta aos Coríntios 11, 2. Estou zeloso de vocês com o zelo de Deus. Paulo falando. Do Espírito Santo através de Paulo. Temos preparado para vos apresentar como uma virgem pura ao marido, a saber, Cristo. Mas eu temo que assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompidos os vossos entendimentos e se apartem da simplicidade que há em Cristo. Queridos, preste atenção nisso agora. É importante. Pois se alguém for pregar-vos outro Jesus, 2 Coríntios 11, 4, que nós não temos pregado, ou se recebeis outro Espírito que não recebeste, ou de outro Evangelho que não abraçaste, de boamente o rejeitais. Vamos lá. Jesus nas religiões. O Jesus da Bíblia é Deus, é Salvador. Jesus, e as religiões sempre tem um anjo lá no meio delas. Jesus para as testemunhas de Jeová. Eu vou falar aqui o que testemunha de Jeová não fala na sua porta. Jesus para testemunha de Jeová. Em João 1:1, na tradução do Novo Mundo, que é um livro que parece a Bíblia, está lá. No princípio era a palavra era Deus, estava com Deus e a palavra era. Tem um artigo indefinido, entre chaves, e Deus com D minúsculo. Quem é Jesus para as testemunhas de Jeová? É outro Jesus. É um Jesus que não cura enfermidades, ele não crê nisso, não expulsa demônios e nem leva para o céu. Para o céu é 144 mil. O Jesus da Testemunha de Jeová é um Jesusinho, é um Deusinho, é um arcanjo Miguel, vai descendo. É um anjo e Jesus para as Testemunhas de Jeová é Abaddon ou Apolion, de Apocalipse 9. Anjo do abismo. Isso não é mais que uma heresia, isso é uma aberração. Eles dizem que Jesus, para eles, é um anjo que sobe do abismo. Porque Satanás faz de tudo para diminuir o nosso Senhor. Só a pessoa aceitar essa ideia que Jesus é um anjo que veio do abismo, obviamente essa pessoa está possessa de demônios na sua mente. Esse é da Testemunha de Jeová. Jesus adventista, beleza. É importante? Abaixo do sábado. Porque se confessar Jesus lá, mas não guardar o sábado, não tem salvação. Então, o sábado tem mais tem peso de salvação. Na prática, sim. E tem outra, pastor Abel. Então, nem outro nome há, que importamos que sejamos salvos debaixo do céu. Ou seja, o sábado tem valor salvífico. Tem maior peso do que... Sabadólatras. Essa é a verdade. Assim como Maria tem na... Querido, olha só, eu estou falando a verdade, você sabe o que eu estou falando. Inclusive, o Jesus das Testemunhas de Jeová, ele salva, empatou. Só tem um detalhe, quem leva os pecados... Testemunha de Jeová não, Adventista, perdão. O Jesus da Testemunha de Jeová, da Adventista, salva. Ensino lá, tá certo. Mas quem leva os pecados dos Adventistas do 7º dia, o pessoal do sábado, que não pode tomar Coca-Cola, beber café e comer carne de porco, quem leva o pecado dos Adventistas é Satanás. Satanás tem peso igual na salvação dos Adventistas. Eles não ensinam isso na porta para não espantar. É o tal de juízo investigativo. Quem morre pelo pecado é Jesus, mas quem leva o pecado é Satanás. Você sabia disso? Mas é verdade, querido. Então é outro Jesus, não é o Jesus da Bíblia. Jesus dos Mórmons. Jesus dos Mórmons, o Mórmon, eles são sofisticados. Nosso Deus deu os mandamentos numa tábua de pedra para Moisés. O Deus dos Mórmons
deu uma tábua de ouro para o fundador, para o anjo Moroni, que eles ensinam lá. O anjo Moroni como se fosse Moisés na Bíblia. O fundador dos Mormons, ele era polígamo. Tinha mulher aberta. Inclusive, ele morreu de pancada. Morreu de tiro, enfim. Joseph Smith. E em alguns países, ele continua ensinando a poligamia. O Jesus do Mormon, ele teve sexo com várias mulheres, com Maria Madalena, teve vários filhos, o Jesus do Mormon. O Jesus dos Mormon é irmão de Satanás. Irmão de Satanás. Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. A igreja é muito bonita, arquitetura muito bonita. Os meninos lá são muito educados, muito educados. Já joguei muita bola na igreja Mormon, eu nem sabia que era, eu não era cristão ainda, são super gentis e educados. Porém, o Jesus deles é irmão de Satanás. Isso é ensinado na doutrina deles. É outro Jesus. Bom, semana passada teve Corpus Christi, né? Isso. O dia do Jesus morto. Misericórdia. É o Jesus católico. Pendurado na cruz. Olha só, eu sei que até alguns irmãos pastores não gostam que fala isso. Católico não é cristão. Católico não é. Eu não sou político. Político, para ganhar voto, tem que falar que tem que ter voto de católico, cristão, espírita e tal. Mas, biblicamente, católico não é cristão. Católico é católico. Ele crê nas encíclicas papais. E não seguem a Bíblia pela Bíblia. Para nós, esse livro aqui, mesmo está muito feio, vou pegar a tua aqui. Para nós é um livro de fé e prática. Fé e prática. Para o católico, vale mais a tradição. E Jesus está ao lado de outros santos e, na verdade, até abaixo de Maria. Pede à mãe que o filho atende. Mas Maria não disse que ela tinha um Salvador? Sim. Lucas capítulo 2. Como é que Maria está acima dos nossos Maria não tem culpa disso, pastor. Né? É o que se futuramente se ensina, né? Se futuramente criarem um bonequinho assim, com todo respeito, careca, com roupa de carteiro, com a bolsinha de carteiro do lado. Pastor Abel, na sua vida profissional, é carteiro, como também fui. Ou criar um bonequinho meu, depois que eu morrer, com roupa de carteiro. O São Silvio, o São Abel, protetor de carteiro, ele não vai ter culpa disso. Ele não vai ter culpa disso. Exatamente o que fizeram com Maria. Em Lucas capítulo 1, querido, presta atenção nisso, meu querido amado que católica. Lucas 1, 46. Disse Maria falando, a minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, pois olhou para a humildade da sua serva. Então Maria tinha um Senhor e um Salvador. Mas o filho não pode ser maior do que a mãe. Olha só, Maria gerou Jesus como homem. Então, só que Jesus criou Maria como Deus. Ela é mãe de Jesus, homem, mas o Criador é Cristo. É a chamada doutrina mariolatria, né? É a adoração a Maria. E realmente Maria não tem culpa. Não tem culpa. Então, assim, nosso conselho a vocês que estão ouvindo é ler a Bíblia, é estudar a Bíblia, estudar a palavra de Deus, porque muitos querem enganar. Infelizmente, muitos estão se enveredando por um caminho do engano, porque são católicos não praticantes. Já ouviu isso? Católico não praticante. Bom, tem cristãos não praticantes também, mas é outro assunto. Mas se você não pratica, se você não tem uma comunhão com a palavra de Deus, você vai ser induzido ao erro. No catolicismo romano, o Papa tem mais autoridade que a Bíblia. Ele é infalível. Maria é maior que Jesus e a Bíblia em nenhum lugar ensina isso. Não. Não ensina. Então, infelizmente... Pastor, desculpa. Pode continuar. Inclusive, eu falo dos espíritas. E tem preconceito entre espírita. A minha mãe era Ilalorixá, tá? Eu fui criado nesse meio, cresci. Quando eu peguei a idade de não mais ir no centro espírita, eu não ia mais. Eu sempre honrei meu pai e minha mãe. A Bíblia manda honrar pai e mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. Eu cumpri esse mandamento sem saber. Mas eu nunca gostei dos espíritos. Sempre amigos. Eu gosto muito de macumbeiro. Você é macumbeiro? Candomblé, da Angola? Eu te amo, eu gosto muito de conversar com espírita. Eu cresci nesse meio,
amando e sendo amado, beijando e sendo beijado, abraçando e sendo abraçado. Pessoas amadas, preciosas para Deus. Mas todo espírito, toda entidade é um demônio. Na linha do espiritismo culto afro ali, Jesus é Oxalá. É Oxalá. Ele é mais um no meio de tantos espíritos ali. É mentira, aquele não é Jesus, tá? Na mesa branca, eles também falam de Jesus. Mas quando é Jesus de verdade, aqueles médiuns não incorporam nada. Inclusive, Estamos saindo um pouquinho do tema aqui. Se você vai em centro de mesa branca e alguém começa a falar como fosse o familiar que já morreu, eu te dou uma dica. Quer saber a verdade? Aí você está lá, a pessoa, ou o copo d'água começa a se mexer, ou a mesa começa a flutuar. Isso acontece mesmo. E alguém começa a falar como alguém que já morreu falava igualzinho. Faz o seguinte, tem coragem? Faz o seguinte, na hora da sessão espírita, se dirija para o médium e fala o seguinte: em nome de Jesus, qual é o teu nome? Ele vai te falar. E quando ele falar, você expulsa. O nosso Jesus, ele continua dando autoridade em quem nele crê de expulsar demônios. E somente em nome dele. Então, testemunha de Jeová, adventista, kardecismo, catolicismo, são outros Jesus. O Jesus verdadeiro é o da palavra. E no judaísmo ele é um profeta, mano. Na verdade, o judaísmo ele é muito vasto. Ele vai desde mais um profeta como um farsante. A nossa guerra contra espíritos. Satanás, ele faz de tudo para o ser humano não se voltar para Cristo. Jesus, na Bíblia, é apresentado como a pedra de tropeço. Quer identificar se onde você está realmente é algo que agrada a Deus? Como eles tratam Jesus nesse local. Aí você vai identificar. Se Jesus for menos do que Deus, menos do que o único Salvador, sai fora, que isso é seita. Amém. Tremendo. Pastor Silvio, caminhando para o final aqui, vamos finalizar aqui. Irmãos, queremos falar que nós não temos nenhum tipo de preconceito. Né? Nós estamos falando da Bíblia, da verdade. Né? Cada um crê no que quiser. Mas nós estamos falando da palavra, o que a palavra diz. Né? Porque nós cremos que a palavra de Deus é a verdade. Né? E você aí que está nos ouvindo, tá? Nós estamos falando da palavra. Então, para finalizar, então, para nós cristãos, para a gente resumir e finalizar, quem é Jesus para nós? Qual a importância, né? Eu sei que já foi muita coisa falada, mas vamos aí finalizar. Quem é Jesus para nós? É o nosso Salvador, é o nosso Senhor. É isso. Porque é fácil querer Jesus como Salvador, legal, todo mundo quer ir para o céu. Ter Jesus como médico, todo mundo quer ser curado. Ter Jesus como advogado, todo mundo quer ter as suas causas ganhas. Mas o que ele quer é ser adorado como Senhor. A última palavra na nossa vida, ele quer ser o alfa e o ômega na nossa vida. Ele quer que nós dependamos dele. Ele quer que nós confiemos na direção que ele dá para nós. Ele quer que nós consultemos ele para as decisões do dia a dia, do cotidiano. Ele quer ter, Jesus quer ter relacionamento pessoal com a senhora. Não cobra nada. A pessoa mais íntima que eu tenho na minha vida é minha esposa. Eu durmo com ela há 34 anos. E a senhora que é casada, o senhor que é casado, o Abel é casado também, nós conhecemos o nosso cônjuge pelo telefone, né? A te ligar, como é que você tá? Tá tudo bem. Se não tiver, a gente sabe pelo tom de voz. Só que com Jesus é muito mais que isso. Tem segredos nossos pessoais que nem com cônjuges a gente compartilha. Então Deus conhece, Deus sabe que nós somos pecadores, somos falhos, mas o que Deus, ele rejeita a hipocrisia. Não é nem o pecador redimido, o pecador. Tem pessoas que não sabem, poxa, se eu pudesse, se eu tivesse uma oportunidade, eu começava a minha vida tudo de novo, mas existe uma possibilidade. Jesus Cristo, eis que te faço nova criatura, as coisas velhas se passaram, tudo se fez novo. Então a gente tem que nascer de novo. Com Cristo, ele dá uma oportunidade para quem quiser. Olha o convite mais importante que alguém pode receber. Vinde a mim, todos vós que estáis
cansados, sobrecarregados, que eu vos aliviarei. O convite para Jesus é para todo cansado. Está cansado, irmão? Está cansado, minha querida? Muita luta, muita adversidade, muita falsidade, sabe? Muita ingratidão na sua vida. Você se dedica para alguém, para alguma coisa, e em troca disso você recebe desprezo e traição. Está cansado? É para você o convite. Vinde a mim todos vós que estáis cansados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim. E você vai encontrar descanso para a tua alma. Esse é Jesus. Ele é o Salvador e quer ser o seu Senhor. Se você quiser, está à sua disposição. A porta ainda está aberta, a porta do céu. Tá bom, querido? Deus abençoe você e sua família em nome de Jesus. Uau, que bênção, irmãos. Estamos aqui com o pastor Silvio e o nosso desejo é você que ainda não encontrou Jesus, né? Você tem um relacionamento com Ele, né? Ora aí, ajoelhe no seu quarto, na sua intimidade, né? Peça para que Ele se revele a você. E você que já é cristão, você que já professa o nome do Senhor Jesus, se você gostou, compartilhe esse vídeo para alcançarmos aí as pessoas, para que o nome de Jesus ele realmente seja propagado em toda a nação. Recebemos aqui pessoas várias pessoas assistem o canal do Amazonas, São Paulo, Minas. Aonde chegar? O canal da igreja tem muitas pessoas que assistem, então você compartilha esse vídeo que realmente vai ser bênção na sua vida. Pastor Silvio, se despeça, fale do seu livro e quiser deixar o contato, pode deixar contato. Pastor Silvio é um apologeta, ele ministra cursos, também já esteve na nossa igreja ministrando cursos, né? Principalmente na área de apologética, seitas e heresias, né? Uma grande falha minha agora, eu não sei o número do livro de cabeça, mas tudo bem, esse aqui é o livro, ó. 28 anos dedicado ao Evangelho, tá? O que foi falado aqui, pontuado aqui, tá aqui, tá bom? O pastor Abel falou, para terminar, muito interessante. Como Jesus ensina a gente a falar com o Pai? Entra no teu quarto, simples desse jeito. Eu sou pentecostal, nós cremos nos dons espirituais, eu gosto de ir para o monte, legal, mas é mais simples que isso. Entra no teu quarto, fecha a porta do teu quarto e fala ao Pai em secreto. Olha o que Jesus garante, que o Pai em secreto te ouve, Deus vai te ouvir. Essa vozinha que Deus não vai te ouvir, que você faz coisa errada dessa, que Deus não te aceita mais, é mentira. Fala com Deus que Deus te ouve, Deus te perdoa, Jesus te ama e te salva. E o que é uma oração? É desabafar com Deus e no final a chave é essa. Eu peço isso em nome de Jesus. Sobe direto. E você vai ver o que vai acontecer na tua vida para a glória do nome de Cristo. Eu agradeço a oportunidade, sabe? Obrigado, pastor Abel. Obrigado a vocês que estão conosco até esse momento, que deixou essa mensagem chegar até ao seu coração, tá bom? Deus abençoe abundantemente a sua vida, a sua família e seu ministério em nome de Jesus. Amém. Estamos finalizando aqui. Obrigado, pastor Silvio Júnior, por estar aqui. Vamos deixar o contato aí do pastor Silvio aí na descrição do vídeo. Foi um prazer tê-lo aqui conosco até agora. Que Deus continue abençoando todos os ouvintes, todos que estão assistindo, né, esse vídeo. Graça e paz a todos. Amém. Amém.